Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo. Mengão que empatou pela Copa Libertadores fora de casa, pessoal. Flamengo aí vivendo um momento turbulento na Copa Libertadores. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Tem sempre um aproveitamento muito bom. A gente fez um recorte até um pouco maior na nossa primeira hora, mas agora de 23, 24 e 25, o número é o pior, né? Com 42% de aproveitamento, até em gols marcados, né? Aquilo que a gente falava, Marra, nos melhores momentos, lá 11 da manhã. Estranho ver o Flamengo com saldo zero. Porque é isso, normalmente era 11 gols marcados e agora apenas 3. Isso a gente pode fazer o recorte do assim, Tite, de tantos, né? Também tomando muito gol. A questão é que a gente fica meio que assustado mesmo. Tudo bem que ali tinha os outros jogos já feitos, né? Já tinha a resolução. 2 jogos a mais. Isso. É que, assim, a produção ofensiva do Flamengo normalmente é alta. E ali tá lotado de... Bom, o elenco do Flamengo é muito bom, o time titular do Flamengo é ótimo, mas no ataque tem uma concentração maior ainda de jogador bom e decisivo. Então, assim, difícil explicar, né? Porque que a bola não tem entrado. Acho que até o jogo de ontem... sim, o Central Córdoba tem uma situação complicada, diferente da situação da temporada passada, mas essa não é uma realidade de Libertadores. O clube abraçou a competição de uma forma diferente. O Omar da Felipe é bom técnico. Ele já surpreendeu o Flamengo no Maracanã. E ontem teve mais posse de bola no primeiro tempo. Teve menos no total, porque no segundo tempo o Flamengo atacou mais. Se você observar, eu gosto muito dessas coisas de mapa de movimentação e tal. Durante mais tempo do jogo, o Central Córdoba teve jogadores mais próximos do gol até que o próprio Flamengo. Como posicionamento médio. Tá? Então, não foi um time de jogar no contra-ataque. Foi um time que entendeu, ok. Só especular o jogo, né? Não, o fluxo de passe do Flamengo é tal, tal e tal, e o Gerson é o jogador que melhor enxerga o jogo para fazer a bola chegar lá na frente. O Gerson vai ter que lutar muito, então, e dificilmente a bola vai no Gerson. Quando a bola foi, saiu em gol e quase saiu o segundo. Mas ele teve mais dificuldade para jogar. Ele soube lidar com as duas situações de jogo, né? Porque no Maracanã foi diferente. Aí foi contra-ataque. Exatamente. Então, ele é importante de pontuar isso. Ele soube tirar o Flamengo de uma zona de conforto em duas situações diferentes. Mário, eu ia te perguntar o seguinte, o Felipe falou muito que o time está sem confiança, né? Mas, assim, aonde que o Flamengo perdeu essa confiança? Porque perdeu para o Cruzeiro no último minuto com um gol de pênalti e os resultados anteriores não estão relacionados a problema de confiança. E para perder para o Cruzeiro, então o time já tinha que ter perdido a confiança para perder um jogo, né? Porque se tivesse com a confiança lá no alto, venceria o jogo. O Flamengo está sem confiança, quem que tem confiança? Todo mundo para terapia. Todo mundo para terapia. Tem que entender se essa confiança / excesso de confiança, ela pode ter sido bagunçada com a derrota em Libertadores dentro de para o próprio Central Córdoba, porque daí você gera um acúmulo dentro de uma competição específica, principalmente, né? Que é Libertadores, porque o Flamengo ele já entra com essa carga de responsabilidade num trabalho ótimo do Felipe Luiz, mas que ainda assim é preciso entender oscilações e elas vão acontecer e é super normal dentro de um projeto novo, com um treinador novo. Mas acho que a gente está falando de jogadores super experientes, né? Que a qualquer momento tem essa capacidade de virar a chavinha, da confiança voltar. A gente não está falando de jogadores do Vasco que vivem um momento muito péssimo de clube. A instituição do Flamengo, principalmente essa temporada que é muito profissional, ela oferece tudo para esses jogadores no sentido de calma, tá tudo certo. Né? Vocês sabem o que precisa ser feito. Ele falou ontem, né? O Pedro não estava bem, de fato não estava bem, tá voltando de lesão. Foi o jogo Sente junto... um desgaste, por isso que sai no segundo tempo, né? Foi a partida junto com aquele empate na Neoquímica Arena, jogo da volta de Copa do Brasil, Bruno Henrique expulso, em que o Flamengo menos finalizou, sob o comando do Felipe Luiz. Então foram só 5 finalizações, 2 no alvo. É um alerta no sentido de
permanecer com esse comportamento durante as partidas, principalmente em Libertadores, vai negociar, inclusive, classificação. Acho que o Felipe Luiz, ele tem as condições ali, ele tem uma conversa muito igual, né, com os jogadores, mas sempre muito ciente da sua responsabilidade como técnico. Eu acho que tem a tela até dessas finalizações pra gente ver, mas acho que é isso aí que você falou, eu gostei, achei interessante. Entender se é falta ou excesso de confiança. Isso. Porque no jogo no Maracanã era o seguinte, vai ganhar, posso poupar alguns jogadores e tal. E ontem, talvez, quando faz o primeiro gol, agora tá tranquilo e tá ganhando. Cedo, né? Não é? O que diz essa tela pra gente, Mário? Os jogos com menos finalizações do Flamengo com o Felipe Luiz. O jogo contra o Cruzeiro, né? Então, com apenas 6 finalizações e 4 ali no alvo, foram os últimos 2 jogos do time na temporada, né? Ali com 5 e 2. E contra o Corinthians, olha só, 5 e 0. E depois 6 e 2. Isso em outubro do ano passado e fevereiro contra o Botafogo. Exatamente. Eu acho que é uma situação de jogo mesmo, assim. Quando o adversário ele tira o Flamengo dessa zona de conforto, quando você sobe o nível dos duelos. O Felipe Luiz ontem pontuou de novo, né? É um time que gosta de jogar com a bola e ponto final. Então, você vai minando situações ali que você mexe na confiança do cara que cria, você mexe na confiança do cara que finaliza. E ontem o Flamengo, numa expectativa de também puxar essas jogadas mais rápidas para o ataque, na verticalidade, aconteceu muito isso, né? Mas, para mim, ali, o ponto do gol perdido do Arrascaeta, que seria o segundo, foi o que mudou a chave. Porque daí um time cresceu e o outro sentiu. Eu estava pesquisando enquanto vocês estavam conversando aqui, eu estava querendo pegar exatamente quem era o comentarista. Eu vi um trecho na internet, e aí no Instagram, e perdi. Falou certo ou falou errado? Falou certo, calma. Talvez tenha sido eu, então. Não. Na ESPN Argentina. Foi na ESPN Argentina. É um ex-jogador, eu esqueci. Foi um ex-jogador, enfim. Que ele faz um comentário também que eu acho muito pertinente, especialmente pra gente aqui, eu digo a gente que fica debatendo isso ao vivo, enfim. Que era sobre essa coisa do excesso e da falta de confiança, como a gente também tem... É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia, pessoal. O que o Flamengo precisa fazer para se classificar? O Flamengo ficou apenas no empate em 1-1 com o Central Córdoba da Argentina fora de casa em confronto válido pela 4ª rodada da Copa Libertadores. Com o resultado, o time rubro-negro se complicou no grupo C do torneio, assim sendo, a Coluna Fla atualiza a situação do mais querido e informa o que é necessário para o clube avançar. LDU em primeiro com 8 pontos, 3 de saldo. Central Córdoba, 8 pontos, 2 de saldo. Flamengo, 5 pontos, 0 de saldo. Deportivo Táchira, 0 pontos, menos 5 de saldo. Atualmente o Flamengo tem 5 pontos e ocupa a 3ª posição no grupo. A LDU do Equador superou o Deportivo Táchira da Venezuela e chegou aos 8, mesmo número do Central Córdoba. Dessa forma, para avançar sem depender de ninguém, o mais querido precisa vencer os 2 duelos restantes contra os equatorianos e os venezuelanos no Maracanã. Caso o Flamengo não vença os 2 jogos contra a LDU e Deportivo Táchira, o time rubro-negro precisa torcer contra os adversários. Assim sendo, o Mengão terá que contar com os venezuelanos tirando pontos do Central Córdoba, seja na Venezuela ou em Quito, contra a equipe equatoriana. Agora o Flamengo precisa focar na recuperação na temporada. Isso porque, além de continuar na 3ª posição do Grupo C da Copa Libertadores, o time está a 2 jogos sem vencer. No Campeonato Brasileiro, o mais querido foi superado pelo Cruzeiro e caiu para a 3ª colocação atrás de Palmeiras, Red Bull Bragantino. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Desde já agradeço, valeu!